Durante a graduação de medicina veterinária, o aluno se depara com diversos obstáculos no seu caminho, e não só digo de estudos, de estágios, de TCC, de iniciação de projetos, mas com o seu autoconhecimento. E isto é rotineiro na vida da graduação, na vida do graduando de medicina veterinária e de outras profissões, principalmente nas profissões da saúde, que nós trabalhamos sempre com essa exaustão emocional, seja a cobrança de familiares, de amigos ou da cobrança do próprio aluno de graduação. Se você também, às vezes, tem estas percalços na sua graduação, então fica aí porque este conteúdo é para você, estudante graduando de medicina veterinária. E o conteúdo de hoje foi um bate-papo, uma conversa muito descontraída com uma convidada mais que especial, a psicóloga Lívia Almeida. E se você não acompanha os nossos canais, dá um like, deixe seus comentários para você sempre estar recebendo conteúdo. Eu sou Selene Baboni, médica veterinária, e este é o MedVet, fora da caixa. Então, tudo bem? Hoje a gente vai conversar com a psicóloga Lívia, e eu, nas minhas conversas, eu nunca gosto de apresentar ninguém, né? Porque eu conheço a Lívia, que é uma grande profissional e amiga, né? Aí é uma coisa particular, mas eu sempre, com meus entrevistados e convidados, eu sempre falo assim, quem é Lívia, né? De onde a Lívia é? Tem pai, mãe, irmãos? O que a Lívia fez? Até onde ela chegou até hoje? Então, a minha pergunta é, quem é Lívia, né? Essa é a primeira pergunta. Ai, que legal. Obrigada, Selene. Estou adorando fazer parte daqui com os alunos tão queridos, né? Uma vez eu fui na Unip com você e foi super legal também. Os alunos são muito interessados, eles têm muita vontade de ir atrás. Bom, meu nome é Lívia, eu sou psicóloga há 15 anos. Eu não gostaria nem de falar isso, porque daí revela a minha idade, né? Mas tá bom. Eu sou psicóloga há 15 anos, eu tenho um foco que é a infertilidade, ou as pessoas que estão tentando. Estudo bastante também o estresse, então eu acho que aqui o nosso foco vai ser mais o estresse, principalmente da vida acadêmica e tal, então eu acho que tô indo essa parte aí, tô por dentro dessa parte aí que a gente vai falar. Tá. Olivia, você estudou aonde? Eu estudei na Unip, me formei em 2005 e depois eu fiz uma pós em psicanálise na USP, terminei em 2014. Mas assim, entre isso e isso, um monte de mini cursos assim, né? Mais para a área da psicanálise, que é onde que eu mais tenho Tá. E você, facilidade, que eu você gosto mesmo. é natural de São José dos Campos, São Paulo, né? Porque às vezes o pessoal vê. Eu sei que você é de São José, né? Mas. E você estudou em São José também. Eu estudei em São José, eu nasci aqui, eu estudei aqui, depois eu estudei em São Paulo, né, quando eu fiz a especialização. Depois eu fui para Goiânia, fiquei um ano lá trabalhando em empresa, que foi super legal também, e depois eu voltei para psicologia. Mesmo lá em Goiânia eu não tinha abandonado a psicologia, mas eu queria ver uma outra forma de organização, tal, foi super interessante. E é legal, E né? Porque você é psicóloga e, lógico, meus alunos são todos médicos veterinários, mas você mesmo já está falando que fez muitas coisas diferentes, né? E às vezes na medicina veterinária a gente faz muito isso. Mas o bate-papo, né, que eu queria ter com você é o seguinte: tirando, vamos não falar da pandemia, né? Mas vamos falar do aluno. Eu vejo muito aluno, e eu acho que isso, e a gente está falando de alunos, né? Eles não estão formados ainda, que eles têm isso de eu estou cansado de estudar. Parece assim, ah, professor, é assim, como é que eu me motivo? Eu acho que isso é muito, eu acho que vem muito nessa área que você trabalha assim. Como é que o aluno busca uma motivação? Se falta alguma coisa. Então, ele tem essa exaustão, não sei se eu posso usar essa palavra, pode. exaustão emocional durante a faculdade. E assim, eu sou médica veterinária de formação, mas eu sempre falo, e aí isso é importante a gente falar aqui, eu sou profissional da saúde e você também é profissional da saúde. Então, são profissões que deveriam andar um pouco mais juntos, né? Eu acho que uma falha que a gente tem até na graduação da medicina veterinária seria ter um pouco mais inserida a psicologia, né? Então, a minha primeira pergunta é como que o aluno se vê nessa exaustão emocional durante a faculdade?
ele fica perdido. Não é tipo passar na prova, não é isso. Isso aí é da graduação. Mas a emoção, como que ele... Porque assim, a gente tem que pensar que muitos alunos estudam fora, muitos alunos estão fora da casa. É assim, eu acho que essa transição do ensino médio para a faculdade, eu acho que essa é a pergunta que eu quero fazer. Do ensino médio para a faculdade, como ele lida com essa transição, porque é uma transição radical na vida dele, né? Radical, radical. Então, Eu acho que a gente pode começar. Eu vou falar um pouquinho sobre. Você falou da mudança, né, que eu tive, e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Porque, assim, ó, quando surgiu a oportunidade de eu trabalhar numa empresa, o que eu mais pensei foi o seguinte: bom, eu já tenho quase 10 anos, eu tinha quase 10 anos de formada. E eu falei assim: eu já tô. A minha clínica, ela já estava meio assim, aconteceram as mesmas coisas. Eu sabia que eu ia tratar um paciente e tal, só que eu não tinha uma experiência administrativa do negócio. Então, assim, como que eu ia, como que eu tive noção de como que a minha clínica seria uma microempresa? Eu só pensei nisso quando eu fui para uma empresa. Não, peraí, o comercial depende do administrativo, que depende da faxina, que depende, tudo depende, tudo é um ciclo, né? Todo mundo se depende ali. Eu só estou falando isso porque é muito importante as nossas experiências. E as nossas experiências, elas têm uma motivação diferente de quando a gente é criança e quando a gente é adulto. Porque a motivação de quando a gente é criança é mais ou menos assim, eu vou ir bem na prova, se não vou apanhar, ou vou ficar de castigo, ou eu não ganho a bicicleta, ou sei lá o quê, né? Essa motivação é uma motivação infantil e super natural, não tô desdenhando dela, não, é super natural. Porque até os alunos que são crianças, eles ficarem 4 a 5 horas sentados aprendendo é muito. É muito. Eu acredito que o sistema inteiro de ensino deveria ser mudado, porque o que mais agrega a gente são as experiências mesmo, com tato. Por isso que eu falei do negócio de Goiânia, porque quando uma criança ela vê uma planta levantando e florescendo, ela ela entende, nossa, isso acontece, ela vê muito mais do que ela olhar no livro, ela experimenta, ela vive aquilo. Só que como essa é a realidade, esse é o nosso sistema de ensino, então elas têm que se adaptar. Então elas fazem isso meio que na base da chantagem, da obrigação, tal. Quando você chega na faculdade, primeiro que você tem que escolher uma profissão numa idade muito curta, né? muito 17, precoce, né? 18 Uma anos, idade muito muito precoce. precoce, exatamente, essa palavra é melhor. Então, essa é a primeira. Segundo, que a gente está vivendo num país muito instável, de todas as formas, a gente não pode excluir a pandemia. Uhum. Então, a pessoa, para ela se motivar, ela vai ter que pensar que a comida dela vai depender disso, que o vestuário dela vai depender disso, que o lazer dela vai depender disso. Então, ela tem uma pressão muito mais forte. Peraí, agora sou eu com eu mesmo. Não é porque minha mãe vai me deixar de castigo, não é porque eu não vou ganhar a bicicleta, é porque eu não como. Se eu não fizer um negócio direito, eu não como. Então, assim, é uma realidade, mas ao mesmo tempo a gente não pode ficar preso nisso, porque se a gente fica preso nisso, é uma pressão e é uma ansiedade que traz, é um estresse que traz, que a gente acaba não vivendo. Então, eu acho que é um passinho de cada vez, uma coisinha de cada vez. Se a gente entender que de grão em grão a galinha enche o bico, que é de pouquinho de conhecimento que a gente vai criando experiência. Não tem como a gente pular do primeiro ano da faculdade para 15 anos de formado. Isso você vai ter que passar por isso e vai ter que passar por todo essa carga, porque é pesada, mas é necessária para você conseguir lidar com as coisas que vão acontecer na sua profissão, né? Com as coisas mesmo que vão acontecer, com as pressões. E aí eu acho que é importante também a gente falar da falta de preparo emocional tanto dos médicos veterinários como dos médicos. Olha os médicos como eles se drogam. Isso não é comum.
Isso quer dizer que está tendo é uma epidemia isso até, né? Se a gente pode chamar assim. Principalmente dos anestesistas e dos veterinários, eles tratam de seres vivos. Como que a gente não tem um suporte, um apoio emocional ou uma preparação emocional do que pode vir, né? Eu acho que a gente nunca está realmente preparado até passar por aquilo, mas a gente tem que ter uma base de conhecimento para a gente, não, peraí, isso daqui já aconteceu, isso sabe, igual educação sexual na infância, na adolescência, não é estimulando ninguém a transar, mas é entendendo que uma camisinha, um anticoncepcional, alguma coisa assim, vai te proteger. Então, eu acho que o conhecimento emocional do que você pode vir a passar é uma coisa que falta na faculdade. Então, a faculdade, ela é falha em algumas coisas. A gente tem que procurar pela gente mesmo, né? Tá, e deixa eu te fazer uma pergunta, por exemplo, eu não sei sim, o aluno, né? A gente, e na veterinária, a gente, infelizmente, são coisas que acontecem. A gente fala de eutanásia, que é só o médico veterinário que pode fazer. A gente fala de uma pressão. Eu acabei de me formar e, tipo, eu preciso. Isso é incumbido pela sociedade capitalista, né? Você acabou de se formar, você precisa. Então, na cabeça do aluno tá. Eu acabei de me formar, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar, eu preciso sair da minha casa, eu preciso. É uma coisa de imposse, né? Eu tinha posse, agora eu saio dessa posse e pego uma outra posse. A pergunta é assim, ó, como que o aluno, eu talvez tenha umas ideias, não sei se elas são corretas ou não. Como que o aluno, assim, você acha que, por exemplo, um aluno que tem um grupo familiar, um aluno que tem um grupo de amigos, um aluno que, sei lá, faz uma atividade física, o que ele pode fazer dentro do que está ao alcance dele para ele minimizar um pouco essa exaustão emotiva que ele está na faculdade, que a profissão infelizmente pode levar a acarretar isso. Tipo, o que dá para ele... Olha, Selene, eu acho que o aluno dá para fazer... Que dica que você pode dar que, assim, é para minimizar? Lógico que se ele precisar de uma ajuda profissional, isso sempre será bem-vinda. Mas ele, dentro da vida dele, agora, eu tô aqui estudando na minha casa, no computador, porque o que eu posso fazer agora, Lívia? Tipo, eu sou aluna e tô exausto, não aguento. O que eu posso fazer? Dá um tempo. Eu acho que é o seguinte, com o advento da internet, com o advento da modernidade, a gente se tornou ser que a gente trabalha e tem que ser produtivo muitas horas por dia. Então, assim, você, por exemplo, faz live 8 horas da noite. 8 horas da noite não seria um momento para você fazer live. Eu não estou te criticando, porque eu também faço live. Eu estou só constatando. Então, a gente não tem mais distinção de manhã, tarde e noite. A gente virou seres que quase 24 horas, tanto que o sono é uma coisa que está sendo amplamente estudada, porque estamos perdendo a qualidade de sono, estamos perdendo a qualidade de vida, porque está sendo tão cobrado a produção que está difícil. Então, assim, se você pensar que é melhor você fazer uma coisa bem feita do que muitas mal feitas, então é melhor você se concentrar em uma coisa só. Então, pega um projeto, não pegue 10, pegue um projeto. Faça aquele projeto, termine aquele projeto. Entregou aquele projeto, vai para outro projeto. Você vai continuamente produzindo, mas você não vai concomitantemente produzindo. Você não vai produzir tudo na mesma hora, porque você não vai dar conta. Porque você não é onipotente, você não é Deus. Você precisa administrar bem suas horas. Então, abre ali a sua agenda, abre uma planilha do Excel, abre o que você quiser e coloque. Projeto, TCC, lazer, exercício físico, momentos de ficar com os pais. Coloque isso mais ou menos para você ter uma noção. Não fique domingo dentro de casa pensando, nossa, mas eu tenho que fazer um trabalho. Não, domingo é dia de descanso. Se você não fez até domingo, né? Assim, mais ou menos, eu sei que cada um tem uma realidade, mas mais ou menos, se você não fez até domingo, domingo você fica com seus pais, com as pessoas que te acolhem, vai ao cinema, vai andar no parque, eu sei que agora... Com seus cachorros, com seus gatos. Com seus cachorros, com seus gatos, porque a sua experiência
de como você vai reagir, como você vai lidar com a sociedade, é muito importante também, porque nessas horas da eutanásia, por exemplo, você vai ter que entender que tem uma pessoa que vai te xingar e vai colocar a culpa toda em você. E tem outra pessoa que vai falar, faz isso mesmo sendo que não tem que fazer. E tem outra pessoa que vai ser super legal com você. Então, essas experiências que a gente tem off produção, off trabalho, elas são muito importantes para você também saber andar, lidar com as pessoas que você vai ter que lidar na sua profissão, com seu chefe, né, com seus clientes, com as pessoas, os tutores dos cachorros, tudo isso é importante, mas também tem que ter uma experiência. Não adianta ficar só enfiado no livro ou só fazendo uma coisa só, né? Tudo isso é uma composição. Entendi. Então, tipo, uma dica boa é saber organizar, administrar o tempo nas suas Administrar o horas. tempo. E agora, você até tocou no assunto e eu vou te fazer uma pergunta, é assim, como... Vamos ver, né? Por exemplo, eu tenho alunos que falam assim, professora, eu fui tentar um estágio, eu tinha certeza que eu ia conseguir naquele processo seletivo e a resposta foi não. E aí o aluno faz assim, como que o aluno, porque assim, ele tem muitas oportunidades, como que o aluno, não sei se isso é uma pergunta válida, como receber um não de uma forma que não seja tão negativa, sabe? Eu fui lá, eu achei que eu ia conseguir e não. Não porque você não estava apto, não. Foi meu não. E aí parece que ele desmorona e ele desiste. Então, como receber o não? E ele está fazendo faculdade ainda. Nós estamos falando nem como receber um não de uma maneira, como que ele pode receber esse não? Não sei se é essa muito bem a pergunta, né? Tá. Eu acho o seguinte, a rejeição nunca é legal. Não interessa em que âmbito. Você pode levar um fora do seu namorado, da sua namorada. Não. Não é gostoso. Você pode levar um não numa faculdade que você queria entrar, tinha certeza que você ia entrar e não entrou. Você pode... Então, assim, a gente leva tanto não, a gente leva tão mais não do que sim na vida, né? De várias maneiras, de várias formas. Então, assim, o não, ele é importante, porque quando você fracassa, é que você tem a oportunidade de se rever. Então, o não é engrandecedor. Então, o não, você fala assim, peraí, vamos colocar no relacionamento. Um cara não te quis mais, né? Um namorado ou uma namorada não te quis mais. Você fala, bom, dentro desse relacionamento, deixa eu me rever aqui. Eu acho que tem umas coisas que eu poderia ter feito realmente. Eu acho que faltou minha. Eu acho que ele não deveria agir assim. Então, você vai revendo e vai se revendo. Aí, quando você vai passar para um próximo relacionamento, você vai falar, opa, já passei por isso. Tô sabendo que isso não funciona. Isso não tá legal. Então, quando você recebe o não do seu estágio e você acha que é assim, só que assim, você acha que é assim. A vida não acontece do jeito que você acha, acontece do jeito que ela é. Então, quando você recebe um não, tenta olhar e tenta estudar e tenta ir atrás de como passar numa seletiva, por exemplo. O que você poderia ter falado? Hoje em dia tem canais na Instagram, no LinkedIn até, que eles são bem voltados para isso. Vai estudar, vai dar uma olhada. Não precisa ficar com a cabeça enfiada nisso, que eu sei que tem um monte de coisa, mas tem esse foquinho dentro de você. Não, peraí, deixa eu me preparar. Pessoa na sua frente, faz um roteiro, fala para ela falar o roteiro e você vai ensaiando como que eu poderia, o que as pessoas gostariam de ouvir, vai estudando. Então, assim, ó, o não é para te paralisar. Muito pelo contrário, o não é para te estimular. Não É para você rever e se reinventar, né? É uma coisa tipo assim, o que será que eu podia ter feito melhor? Ou talvez aquilo não era. Tipo, por exemplo, eu gosto, vou dar um exemplo, eu gosto de vaca, tentei fazer um estágio numa outra área que será que eu me esforcei tanto para conseguir? Ou estou fazendo porque, por exemplo, eu tenho a pressão do meu pai, vamos dizer, porque isso também mexe muito com o aluno, né? E aí já entrando nisso, como que o aluno, a gente vê hoje assim, ó, tudo bem, a gente está nessa era digital, né? Que se não tivesse, talvez seria pior, né? Ou não, né? A gente não sabe. O aluno tá, assim,
Porque ele tem horas, né? Tipo, ele tem aula das 8, sei lá, meio-dia e das 2 às 6 da tarde. Vamos dizer assim, né? Uhum. Mas ele tá lá, que o pai dele pede para ele acordar cedo, que ele tem que fazer, porque ele tem que assistir aula, porque a mãe dele pede para ele, porque ele tá dentro da casa dele. Porque quando ele tá fora da casa Sim. dele, então, como que essa é a pergunta, assim, porque eu sinto que é isso que também, mais além das matérias, isso pesa no aluno. E eu vou vendo que assim, ó, após um ano de aulas, né, online, eu sinto que isso pesa. Ah, professora, eu tô cansada, mas estamos todos nessa situação de exaustão, né? E a Uhum. gente não. Talvez sim. Existe alguma rota de fuga para isso? Talvez seja essa pergunta. Não fugir do que eu tenho que fazer. A rota de assim, Entendi. entendeu? Eu não quero estar tão cansado para assistir aula. O aluno quer assistir aula. Ele quer prestar atenção na aula, mas. Sei lá, não sei, eu tenho que ter um lugar para assistir aula? É melhor para mim? Luz, sei lá, tem que comer antes? O que eu tenho que fazer com o meu corpo e minha mente para essa situação ser um pouco mais tranquila? Então vamos começar do começo. Primeiro que ele não quer, ele quer querer. Eu acho que é diferente do querer, porque o querer mesmo a gente não encontra atalhos pelo querer, né? A gente Uhum, quer querer, a gente sabe que tem essa obrigação. Então vamos lá. Eu acredito que essa pandemia ela veio para expor uma coisa, assim, você falou ainda bem que graças à tecnologia. Por um lado, sim. uhum. Por outro, nos afastou do convívio. E o convívio é muito importante. A toca, o toque, o cheiro, O o olhar, né? comportamento, o olhar é muito importante. Sim, temos uma exaustão aqui, mas temos uma realidade também ali, que a gente não pode ignorar. Se a gente coloca todo mundo em risco, tem nem gente para entrar na sala mais. Então, Uhum, tem que pesar isso aí. Acontece que sem o mínimo de organização, as coisas vão ficando difíceis, porque as coisas vão ficando misturadas, porque a pessoa já não quer muito estar lá na frente do computador, ela já está exausta. Ela quer querer, ela sabe que ela precisa, ela é necessário, mas ela não sente mais aquele estímulo, aquela motivação. Então, assim, se você não tiver o um mínimo de organização e para tudo, porque aí o que pode acontecer? A pessoa tem aula da meio-dia às 2, supondo. uhum. E eu imagino que a grade seja picada, é mais ou Sim, menos isso? sim. Supondo que ela tem aula das 9 às 11 e da meio-dia às 2, supondo. Uhum, Ela fica ansiosa já, porque ela tem da meio-dia às 2. Então, ela já acorda falando assim, que saco. Das 9 às 11, depois eu não vou fazer nada. Não, organiza esse tempo que você tem. Organiza que essa é a realidade. Uma coisa é o que é. É isso. Você tem aula das 9 às 11 e da meio-dia às 12. Tá, mas até às 9 você não tem nada. Vamos organizar esse tempo até às 9? O que você poderia fazer? Cara, eu preciso sair um pouco. Dá uma volta no parque, vai correr, pega a bicicleta, sai, sei lá, acorda um pouquinho mais cedo para isso. Então, aí eu tenho um intervalo das 11 ao meio-dia. Não dá tempo de muita coisa? Claro que dá. Se você se organizar, dá. Então, organize o seu tempo, organize o seu lugar, faça um trato com seus pais, faça um trato com as pessoas que moram com você, né? Eu vou pegar essa escrivaninha aqui, faz uma escrivaninha, pega uma escrivaninha, fecha lá no quarto, essa é a hora. Depois dessa hora, tá livre. Mas faça um trato, crie limitações, vai delimitando a sua vida, né? Delimitando de uma maneira saudável, não é delimitar para a vida, não é? Muito pelo sim. contrário, mas cria delimitações. Dessa hora até essa hora é isso que eu vou fazer, e da outra hora eu tô livre para fazer tal, né? Para fazer outras coisas. Então, a melhor maneira é você se organizar para você não angustiar tanto, porque a pessoa fica ansiosa desde a hora que acorda. Putz, 7 horas da manhã já está assim, ou acorda 10 para as 9. A aula é às 9, acorda 10 para as 9, vai de remela na aula. Não, dá tempo, né? Dá para fazer mil coisas, né? Tem que ampliar a mente. A gente tem que usar a mente para ampliar ela, para não ficar nessa. Porque quanto mais assim você fica, que você não olha para o lado nem para o outro, menos possibilidades você tem. Quanto mais você abre e fala, nossa, dá tempo de fazer isso, ou eu consigo fazer, nesse meio tempo eu consigo fazer isso, você está ampliando. Vou assistir um filme, pode ser assistir um filme que te relaxe, vou escutar uma música que te relaxe, né? Que é uma coisa gostosa para você. Dá tempo.
Não, e também Organiza. eu tenho conversado muito com os alunos, assim, às vezes, ao você estar na sua casa, quando você vai na faculdade, tem todo esse tempo, eu tenho que ir até a faculdade. Sim. Então, às vezes, você tem o tempo, puxa, eu queria fazer um curso que não daria tempo para fazer, porque o curso é às 6 da tarde, minha aula na faculdade acabava às 5, até pegar ônibus não dava. Então, às vezes, você pode fazer aquele curso que você não faria, ou um curso que não tem nada a ver com a medicina veterinária, quero fazer um curso, sei lá, de culinária, não sei se Uhum. isso, ou seja, fazer coisas que você não faria, ou, quero aprender a andar de patins, não sei, alguma coisa Uhum. que Sim. faça, porque eu sinto que os alunos, eles estão muito presos a, eu sei, a gente sabe que a gente tem que cumprir a grade curricular, isso é uma norma e a gente não vai fugir disto, tá? Mas eu acho que essa ansiedade de tipo assim, mas não vai dar tempo de eu estudar. Mas se eu não fizer isso aqui nesse horário, que não é o horário de estudo dele, é melhor estudar porque tem alguém estudando. E aí vem a competição. Porque tem Uhum. alguém E a estudando mais culpa? que eu. E a culpa. Então, essa culpa, eu acho que talvez seja essa palavra, né? Como, entre aspas, né? Eu não sentir tanta culpa do que uma coisa que talvez eu não teria que sentir culpa. Mas ele sente porque ele está pressionado dentro da casa dele. Porque quando ele está na faculdade, na faculdade física, ele não está na casa dele. Na casa dele, Claro. ele tem o pai, ele tem a mãe, ele tem, tipo assim, e Todo mundo de realmente olho. tá todo mundo de olho. Ué, mas por que você acordou 10 para as 9 e só lê às 9? Entendeu? Então, assim, e eu acho que isso vai somando, entendeu? E o aluno, ele tem esse medo de, mas eu escutei, por exemplo, a conversa que a Selene teve com a Lívia, e a Lívia falou, puxa, mas por que você vai num parque? Aí ele pensa, se eu for no parque é 1 hora, eu tô perdendo 1 hora de estudo. Tá entendendo? Então, eu acho que é isso que você falou de administrar o tempo dentro da limitação que ele tem, né? Porque às vezes o aluno não pode sair no parque, não sei, são muitos, cada um tem a Sim, sua vida, sim. né? Isso de você falou de organizar e deixar assim espaços que sejam livres para coisas ou simplesmente que você acabou de falar, não fazer nada, Uhum. né? Mas a pergunta é assim, por que o aluno tem essa culpa? Por que ele sente isso? Porque ele não está fazendo o suficiente a ele, porque ele não está organizado. Porque, veja bem, vamos voltar no horário das 9 às 11, das 10, da Da meio-dia meio-dia das às 2. 2. É esse horário até as 2 que ele tem. Uhum, Então, ele vai programar o dia anterior dele, que isso é muito importante também. uhum. Antes de você dormir, ou domingo, ou segunda de manhã, já programa sua semana lá. Compra um planner, uma agenda, um Excel, fica à vontade, mas programe. Então tenho aula das 9 a meio-dia. Antes das 9, acho que dá tempo de acordar umas 7. Então, de umas 7 até umas 8 eu vou andar de patins. A gente está falando exemplos, pode ser um Sim. bilhão de exemplos, né? Uhum. A gente está dando um exemplo. Eu vou andar de patins das 7 às 8, depois dá tempo de eu chegar em casa, tomar um banho, comer alguma coisa e sentar na frente do computador. Faça isso. Faça isso quando você tiver de coração. Mas não, a pessoa não faz isso, o estudante não faz, e ele se cobra. E aí a culpa fica maior, e a ansiedade fica maior, e a organização fica menor, porque aí ele está acumulando coisas. Não, eu tenho que estudar. Chega no domingo, 2 da tarde, ele está estudando. Não, domingo, 2 horas. Estou só dando um exemplo também. Domingo, 2 horas da tarde, era para você estar ajudando sua mãe na louça. Ou ter almoçado com sua família, ou estar dando uma descansada, ou sei lá o quê. Então, assim, não tem programação, não tem organização, a ansiedade aumenta. Aumenta porque você está com a impressão que você, e às vezes realmente está, você está com a impressão que você não está produtivo, que você não está fazendo o suficiente. Então, não tem organização, não tem diretriz, limite, aí qualquer hora é hora. Aí você dorme ansioso, aí você acorda ansioso, aí você acorda com aquela sensação de que nada está acontecendo, você não está fazendo nada. Existe uma pressão, sim, dos pais, das pessoas, mas e quando você se apropriar da sua agenda, da sua organização, do seu tempo, as pessoas podem falar o que elas quiserem. Você tá tranquilo, porque você fala, não, eu me organizei dessa forma. Pode ser que não funcione, pode ser que você vai ter que se reaver. Não, assim não ficou legal, porque eu voltei das 7 às 8, eu voltei a cair de patins, não deu certo, não. Eu vou ter que fazer de outra forma. Tudo bem, não tem problema se delimitar de novo. Mas o problema é ficar nessa de eu tenho que fazer, mas não faz. Se organiza, calma.
calma para você se organizar. Pensa, e pensa de uma maneira real. Não pensa, ai, eu vou estudar das meio-dia às 4 da tarde, vou ficar na frente do computador. Não, isso não é possível para mim, eu não dou conta. Seja real com você, seja real. Eu preciso de um tempo. Ah, então, quando eu sair das 2 da tarde, vou dar uma volta, vou comer, vou chamar minha mãe para tomar um café, vou, sei lá, ligar para um amigo, não sei. E depois, lá pelas 4, aí eu já estou mais respirado, eu volto. É uma delimitação real, não é imaginária, não é over, entendeu? Não é demais. Você consegue dar É para conta sua daquilo, né? realidade. Para sua realidade, adaptado, E né? existe, agora entrando bem na psicologia, existe um limiar, sinais clínicos, sintomas que, tipo assim, eu preciso de uma ajuda profissional. O aluno da medicina veterinária, em que momento, ou se isso é possível, se ele perceber, ou algum parente perceber, sim, eu acho que agora ele precisa de uma ajuda profissional. Existe algum sinal, algum sintoma? O que o aluno pode perceber e falar assim, meu, não tá dando certo, não, porque assim, às vezes isso é necessário de uma ajuda profissional psicológica. Existe algum start, alguma coisa que fale, eu preciso? Às vezes não é o aluno, às vezes a mãe vê. Então a dica aqui para qualquer mãe, Uhum. familiar, amigo, professor, eu que dou aula, tô falando, Uhum. puxa, aquele aluno que era tão prestativo, não vejo ele mais na aula, não. Que o aluno, alguém percebe que assim, ó, agora você precisa de uma ajuda profissional? Olha, eu só quero falar uma coisa antes de falar isso. Às vezes, é, a sua conclusão pode ser: eu não dou conta de aula online, eu vou ter que trancar a faculdade. Uhum. Eu só estou falando isso porque é importante mostrar que cada um tem o seu limite. E às vezes o limite a gente tem que se reconhecer e a gente tem que ser muito sincero com a gente. Então, às vezes você fala assim, olha, tem uma pessoa que eu conheço aí que ele passou numa faculdade super boa e quando virou a pandemia, ele falou, não dou conta, parou e está trabalhando. Por enquanto, Uhum. ele pretende voltar mais para frente, mas enquanto não acabar a pandemia, é isso que ele está Uhum. fazendo. Então, assim, de repente, a pessoa fala assim, bom, eu não estou dando conta mais, eu fui até o meu limite, eu não tá indo, eu não estou aprendendo, não está entrando dentro de mim, não está indo. Não tô Então, eu vou absorvendo, fazer, né? não estou absorvendo, tranca esse semestre, tranca, sabe? É importante, a gente tem uma conversa legal com seus pais, dá um tempo. Não é para ficar de vagabundagem, não é isso que eu estou Uhum. falando. Eu estou falando assim, procura outras coisas. De repente, um curso de culinária vai te fazer mais feliz, sei lá, qualquer outra coisa. Mas é importante a gente saber o que está. O nosso Ser limite. muito sincero, ser muito sincero. Não, enquanto não acabar essa pandemia, eu não vou voltar para a faculdade. Tudo bem, dê seu tempo. Dê seu tempo. Uhum. Agora sim, voltando um pouco na pergunta que você fez, toda vez que a gente está limitado, que a vida começa a ficar limitada por alguma sensação que a gente tem, é hora de procurar uma ajuda. Por exemplo, estou muito irritado. Então, assim, nada que a pessoa faz, ela manda um pau na outra pessoa. Ou ela não tem paciência. E isso extrapolou, foi além dos limites, está limitando. Aí a pessoa começa a evitar. Aí não vou nem olhar a aula, porque olha, estou tão irritado. Aí não vou nem falar com minha mãe, porque estou tão irritado. Aí eu não vou nem. Porque são sinais e sintomas que podem parecer corriqueiros, mas que está tendo um alerta. Tá? Não é normal, não é comum do seu comportamento ser irritado dessa forma. Então, tudo que está te limitando a vida, que tá mostrando que tem alguma coisa que está além e você está evitando as coisas, é um sinal vermelho. Então, assim, ó, tô dormindo demais, tô dormindo de menos, mandíbula, isso aqui está acontecendo direto, bruxismo, apertamento nos dentes, isso é um sinal de ansiedade, de estresse, tudo que vai além, assim, muito choro, ou nem aí com as coisas, sabe? Quando a pessoa não tá nem aí também, era uma pessoa tão produtiva e já chegou num nível que ela não tá mais nem aí, irritabilidade, tristeza, sem aparentemente nada, entendeu? Uhum. Não aconteceu nada. Então, tudo que vai
vai limitando a gente do contato com o outro e vai limitando a gente das coisas que a gente já fazia normalmente, é um sinal e um sintoma. É difícil falar o que são exatamente as coisas, Claro. porque cada um é um. E por isso que a saúde mental é muito difícil de falar, porque ela não é clara, tão clara como Ela não é acontece. exata, ela não é uma ciência Ela não é exata. exata. 1 mais 1 Exato. pode ser 5. Pode ser, pode ser Né? 10. Uhum. Porque a parte da profissão da saúde envolve isso, né? A gente nunca tem uma coisa, é desse jeito, né? Por Então, isso que, por exemplo, a eutanásia, como você estava falando, é tão difícil. Porque será? Será mesmo? Eu acho que fica sempre essa dúvida, não tem uma coisa específica para falar, não é exato, né? Será? E se a gente colocasse esse cachorrinho numa cadeirinha de rodas? E se a gente tentasse mais um pouco, de outra forma, com outro medicamento? Então, isso vai... Porque é melhor pesa, você... né? Isso Pesa, vai é melhor você pesando ter o certeza. profissional. Vai. É melhor você ter certeza de alguma coisa, falar, bom, isso foi assim mesmo, ele morreu por ele, e aí você faz o luto, e aí você fica triste e vai para a vida, do que você ficar, né? Será? Será? A dúvida é uma coisa que Exato. Então, martela, né? é o exemplo da conta. Se 1 mais 1 sempre fosse 2, a gente não ia ter esse peso. Mas Exatamente. na profissão da saúde, isso pesa muito. E aí a gente vê que com toda a situação que a gente está atualmente, isso é difícil, assim. O professor tenta motivar o aluno, a gente está sempre junto, sempre conversando, mas assim, e o aluno, ele tem que entender que o professor também está nisso junto com ele. Então, eu, quando leciono minhas aulas, falo, gente, estou aqui, ó, dou aula para o primeiro ano. Gente, estou aqui no primeiro ano junto com vocês. Então, é uma cobrança do aluno, é uma cobrança do docente também, porque ele quer fazer o melhor para o aluno. Então, a gente se cobra assim, eu não tenho como sanar, eu tenho como, por exemplo, explicar para ele, olha, a vaca é assim e o cavalo é assim. Mas eu não tenho como falar para você, olha, você precisa dormir melhor, você. Então, acho que é isso que você está falando assim. O aluno tem que conhecer o seu limite, entendeu? Só que ele só conhece o limite dele se ele se autoconhecer. Uhum. Será que talvez o aluno também tenha uma falha nesse autoconhecimento? Ele não tem maturidade, às vezes, né? Porque eu Ele tenho não tem aluno que entra na maturidade. faculdade com 17 anos. Eu entrei com Sim. 17, né? Então, assim, Uhum. e como ele faz? Aí vem uma outra pergunta, é um enlace, né? Como ele faz assim? É lá. Mas eu não sei qual é o meu limite, Selene. Porque eu não sei qual é o limite. Como que ele se Uhum. conhece? Existe alguma coisa, tipo, como ou é natural? Uhum. Como que assim, como é que eu sei qual é o meu limite, assim, até onde eu, por exemplo, eu vou falar por mim, eu sei que de manhã é melhor horário para estudar, à noite eu não consigo estudar porque não entra. Eu posso ter descansado o dia inteiro, mas Nossa, eu sou igual. eu sou diurna. Eu também. A minha pergunta, então, eu sei o meu limite, por exemplo, de estudo, de absorção de conhecimento. Como que o aluno descobre isso? Tem uma Ah, uma, uma técnica, não sei, receita? é uma receita de bolo? Antes de falar isso, eu queria falar uma coisa muito importante. Os professores, pessoal, professor é gente, não sei se deu para entender, mas professor é gente. Então, os professores também estão nessa. Quantas professoras que são, ou os professores que são muito mais velhos que a gente, Uhum. né? Porque a gente pareia a idade, mas quantos professores que são muito mais velhos que tiveram que se adaptar na marra, com toda essa De tecnologia, né? repente, né? De repente, né? E assim, só que a gente tem que entender que, enquanto professor, a gente está numa posição é, de, é, de hierarquia maior. Não que não possa contar os Sim, seus sim. sentimentos, não que, mas você vai ter que contar com outros recursos, você, professor, para você dar conta dos recursos alunos. E você fica como uma característica de pai e mãe. A Selene, a professora Selene, nossa, ela pode tudo, ela não sei o quê. É igual pai e mãe. Pai e mãe não é assim? Pai e mãe pode Aham. tudo. Pai e mãe é rico, pai e mãe é inabalável, pai e mãe não sei o quê. Não, não é assim. Mas você vai ter que ocupar esse lugar para dar um apoio para os alunos, até porque a gente está falando aqui que muitos não têm nem maturidade. E é comum, porque eles não têm experiência de vida.
né? Eles não têm tempo de experiência. Eles não apanharam tanto que você apanhou. Você apanhou pra caramba para chegar até aqui e poder ser uma docente, né? Uhum. Então, é importante que os professores procurem uma ajuda externa, pode ser de amigo, pode ser de psicólogo, pode ser para dar um suporte para eles que não sejam os alunos, porque os alunos estão Uhum. precisando de suporte. Então, é uma cadeia hierárquica. Você tem que entender que você está no topo aqui enquanto professora dos seus alunos. Então, aí a gente está falando como que você conhece, né, Meu como que limite, você os o limites. aluno. Quando você vai fazer uma tese, quando você vai provar alguma coisa empírica, toda vez você vai na base da Erro. tentativa e acerto. Ou 1000 Uhum. erros para um acerto, né? Não interessa. Então, assim, você quer provar que toda vez que o cavalo come mais um determinado alimento, ele produz mais leite. Putz, mas aí no sol ele produz menos, mesmo comendo o mesmo alimento, e na chuva ele produz mais. Então você vai testando essas coisas, essas Hipóteses. hipóteses, isso, que você vai falando é isso ou não é. E é a mesma coisa com a nossa vida. A Celene falou aqui, e eu também falei, eu não funciono à noite. A partir de umas 7 horas da noite, meu olho já não corresponde mais. Eu faço uma força, às vezes faço umas lives 8 horas da noite, atendo até mais tarde, mas é força que eu estou fazendo, porque naturalmente eu já estaria esticada na cama, lendo um livro, assistindo um filme, dormindo. Então, você vai ter que testar e provar a consequência. E você vai ter que ter essa minuciosidade para você perceber o que você é capaz. Ah, eu acho que é melhor se eu gravar aula. Meu, me dou muito bem de madrugada. Eu percebi que de madrugada eu consigo reter melhor informação, porque daí não tem ninguém em casa, porque não precisa ficar no convencional, não tem problema, cada um é um. Então você vai testar aquela hipótese e vai provar a consequência da hipótese. Vai falar, isso funcionou. Não, isso não funcionou. Isso só funcionou quando isso. Então, não. Então, a gente vai ter que... Você vai ter que ir provando Nossa, estou muito irritado. Você vai ter que ir percebendo. Estou muito irritado. Toda vez que eu acordo cedo, eu fico muito irritado. Nossa senhora, eu não dou conta de acordar cedo. Eu prefiro aula à noite. Porque eu ajo dessa forma à noite. Eu prefiro assim. Então, grava as aulas, assiste à noite, quando todo mundo for dormir, não tem problema. Vai na base da tentativa e erro, vai se Tentativa e erro. experimentando e vai se notando. Nossa, estou muito irritado. Nossa, eu estou muito impaciente com os meus pais. Não era assim que era para ser. Ah, é por causa da pandemia? Sim, mas veja, a vida não escolhe o que ela vai trazer para você. Né? É por causa da pandemia? Também, mas a pandemia só expôs uma história que já existia. Você não pode conviver muito com seus pais. Né? A convivência exacerbada não te faz bem. Então, vou ter que montar um cantinho aqui, fechar a porta, pedir para eles não entrarem, sei lá, você vai ter que arrumar possibilidades. Quanto mais plástico a gente for, quanto mais possibilidade a gente pensar, melhor. Quer dizer que a gente está mais saudável. Tem um Entendi. problema, tem um bilhão de possibilidades. Vou testar essa, vou testar aquela, até alguma coisa que dá certo. Tentativa e erro, Então aí você tentativa está e muito erro. saudável. E criatividade. E Muita criatividade. criatividade. Tem que ter, né? Cara, Tem que nossa, ter. eu tô tentando anotar tudo que você está falando aqui para mim. Eu vou se deixar, para juntar que a gente ainda se conhece há muito tempo, não nos vemos, mas nos conhecemos há muito tempo, né? Deixar a gente fica aqui 5 horas falando. Mas eu vou te fazer uma pergunta que eu Ai, sempre Deus me faço livre. para quem está aqui nesse enlace, que eu também me transformei, né? Eu também estou nisso para, no meu caso, auxiliar meus alunos, né? Meus alunos e demais alunos da medicina veterinária. Mas vamos ver se a gente consegue fazer esse jogo, né, que eu sempre faço. Me fala Ah, três coisas que o aluno da graduação, no caso aqui da medicina veterinária, pode fazer para minimizar ou evitar essa exaustão emocional. Três coisas, olha, que sua experiência, não é que vai dar certo para todo mundo, mas três coisas que o aluno de medicina veterinária, nesta fase que nós estamos, ele possa fazer para minimizar a exaustão emocional. organização, lazer e esporte físico. Esporte físico, tudo bem, muito bem.
Ou seja, Pode isso ser é... lazer, pode ser que não, né? Tá. Ou seja, que isso é incumbido tudo, tipo assim, você trabalhar com corpo e mente ao mesmo tempo. Você tem que entender, Cê, que vamos pensar uma coisa. Somos seres que foi sendo constituído conforme a civilização foi constituída. Então, existe Uhum. uma coisa que chama psicologia evolutiva. Se a gente pegar os nossos ancestrais, a vida era difícil? Era porque eles tinham que ir atrás de sobrevivência, né? Caçar animal, plantar alguma coisa e tal. Mas eles tinham uma convivência em grupo, eles tinham um sentimento de comunidade e uma relação com a natureza muito maior que a gente tem hoje. Então, assim, o mundo mudou? Mudou, mas continuamos animais. Somos animais evoluídos no sentido de inteligência ou não, ou de comunidade, ou de organização, mas somos animais. Então, assim, a gente tem que produzir? Temos que produzir. Todo mundo tem que produzir alguma coisa. Cara, mas eu cuido de casa. Sim, mas você está produzindo o bem-estar da sua casa, a organização da sua casa. Não interessa o quê? Todo mundo tem que produzir alguma coisa. A mesma coisa se a gente for nos nossos ancestrais. Existiam as comunidades, quando antes dos europeus chegarem aqui, já tinham os indígenas muito bem organizados aqui. Então, cada um tinha uma parte, né? Cada um fazia a sua parte e eles se organizavam dessa forma. Então, assim, voltando um pouco, a gente é igual a eles, a gente não mudou em nada. Então, a gente tem que ter a parte produtiva, a parte de trabalho, mas se a gente não tiver em contato com a natureza mesmo, é sair de casa, é ver árvore, é ir para uma praça, é nadar num rio, é ter esse contato direto. E se a gente não tiver o movimento físico do corpo, tudo o resto. Não adianta eu falar de saúde mental, porque somos seres biopsicossociais. Não fomos feitos para sobreviver numa caixa de um apartamento de 50 metros quadrados. Não fomos. Nós somos feitos para estar na natureza. Então, assim, a organização vai te dar todos esses instrumentos, essas ferramentas, para você poder ter outras particularidades da vida que são necessárias, não é frescura, é necessário. Exercício físico não é uma escolha, você tem que fazer. Você tem que fazer. Você pode fazer vôlei, você pode fazer natação, você pode fazer musculação, você pode fazer patins, sei lá o que você quer fazer. Mas você tem que fazer. O seu corpo precisa ser mexido. Se o seu corpo não for mexido, você vai desencadear toda uma desarmonia do sistema nervoso central que vai afetar a sua saúde mental. Se você não tiver um lazer, também você vai sobrecarregar o seu cérebro com um monte de neurotransmissores que não são benéficos para você. Você não vai ter uma boa noite de sono, você vai viver estressado, você vai viver ansioso. Conclusão, você vai ter problema na sua saúde mental. Então, se eu for falar para você o que eu acho de 3 pilares, organização, porque aí você vai poder estudar, você vai poder trabalhar, você vai poder produzir, normal. Vida. Lazer, porque você vai ter que ter contato com as pessoas. Cara, essa pandemia não dá para ligar, dá para fazer esses encontros virtuais, dá para, sei lá, de longe, com uma máscara, cada um tomando um chá numa cadeira de praia, meio longe, assim dá. Algumas coisas dá, a gente tem que pensar nas mobilidades, na criatividade. E a natureza, e o exercício físico. Se você não mexer seu corpo, você vai ter perdas. E é fato que você vai ter. Cara, Então, na muito minha bom. concepção, é isso. Não, deixei, tá tudo anotado, que anotei de verdade. Só um rabisco, só eu que entendo, mas tá anotado. Lívia, cara, quero agradecer muito e assim, além de ser, né, minha amiga, né, uma excelente profissional, já inclusive deu palestra comigo. Agora a gente até, olha para você ver, né, o povo acha que eu tenho que falar isso, né, que as profissões são muito separadas. A gente escreveu agora um resumo para congresso, né, que foi aprovado exatamente sobre exaustão, mas aí já no veterinário formado, né? Então, para a gente ver como é importante essa relação, mais além da nossa amizade, mas da profissão, né? Eu médica veterinária, você psicóloga, como é importante a gente ter essas conversas, né? E olha como a gente produziu, né?
a gente é amiga, a gente se conhece, a gente gravando aqui para os alunos, a gente publicando, né, trabalhos científicos. Então, eu queria muito agradecer você, porque foi assim, não é, um bate-papo divertido, né? Da gente ver que como a gente também precisa de um pouco, né, de, apesar de fazer esporte, lazer, esse bate-papo com pessoas que a gente agora está longe, mas eu espero que logo a gente esteja perto. Então, eu queria agradecer muito, muito, muito esse bate-papo que a gente teve aqui. Ótimo, foi excelente. Eu que queria... obrigada, eu queria agradecer. E, assim, por sua causa, eu conheci muito sobre a área veterinária, que era uma área que eu atendo pacientes da área veterinária, não é meu nicho, e eu fui estudando por sua causa e fui conhecendo uma realidade muito dura, que eu não tinha ideia, né? Então, essa troca de conhecimento me abriu muito a cabeça, porque, nossa, eu nunca tinha pensado na eutanásia, por exemplo, que dureza é isso, né? Nunca tinha pensado na parte, nossa, gente, a pessoa vai ter que escolher se o ser vivo morre ou vive, né? É uma consequência muito séria. E eu não sabia que os médicos veterinários também eram um dos maiores índices de síndrome de burnout, né? Olha só que interessante. Então, muito obrigada. A gente sempre se fala e é muito gostoso. Espero ter contribuído, espero que as pessoas reflitam, né? Espero poder contribuir com vocês. Exatamente. Um beijo grande e eu espero te ver, não sei quando, mas fisicamente, né? Ao vivo, né? Beijo, Lívia. Obrigada. Beijo, obrigada. Tchau, tchau.